Ei pessoal, tudo jóia? Monique aqui do projeto do PIBID e hoje a gente vai continuar com a nossa resolução do PET do primeiro ano, do volume 2, só que hoje vai ser a terceira semana. E essa semana 3, ela trata do tópico dos gráficos dos movimentos retilíneo uniforme e dos gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. E para auxiliar vocês nesse estudo, foi também produzido um mapinha mental para auxiliar vocês. Só que esse conteúdo, às vezes, pode ser um pouco mais complicado de absorver a interpretação, de conseguir entender essa parte de interpretação de gráfico. Então, para auxiliar vocês também, além desse mapa mental, também eu fiz uma aula sobre gráficos dos dois movimentos. Tá aqui no canal, acho que é a aula 8, se eu não me engano, que vai ter lá gráficos do movimento retilíneo uniforme e gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado e lançamento vertical. Por quê? Porque nessa aula eu ensino para vocês como que a gente pode analisar os gráficos, mas além disso, saber das informações escondidas que está nos gráficos a partir da área da inclinação. Então eu ensino isso para vocês. Por que que eu ensino? Porque são muitos gráficos e a gente ficar decorando para cada gráfico confunde. Então eu ensino para vocês uma forma como que vocês vão fazer para não precisar ficar decorando. Tudo bem? Então essa parte aqui vai envolver bem mais as resoluções dos exercícios mesmo, e o jeito que eu vou resolver vai ser o jeito que eu ensinei a partir da aula. Então, assistam a aula se puderem também. Então, vamos lá para a resolução dos exercícios. Então, o primeiro exercício que a gente tem aqui é o seguinte. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então, me deu aí um gráfico de velocidade por tempo. Aí, baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Então, essa questão eu tenho que basicamente interpretar esse gráfico. E eu consigo ver que a velocidade é constante, que é onde que vai ter uma reta, vai ser a partir aqui desse ponto aqui, ó. Ponto 5 até o ponto 8, eu consigo ver que a representação do gráfico fica uma retinha deitada. Então, quando isso representa, está falando que minha velocidade está constante, porque a gente pode ver lá a projeção no eixo y, que ela está ficando sempre em uma velocidade em torno de 11 metros por segundo, nesse intervalo de 5 a 8 segundos. Então, por isso que vai ser a alternativa letra C. Vamos para 2. A 2 fala: os gráficos na figura representam as posições de dois veículos, A e B, deslocando-se sobre uma estrada retilínea em função do tempo. A partir desses gráficos é possível concluir que no intervalo de 0 a t. Então, nesse caso aqui dessa questão, agora eu tenho um gráfico de posição sobre tempo. E eu mostro lá na aula para vocês o que eu posso tirar de informação escondida nesse gráfico. E o que importa para mim nesse gráfico é que a inclinação ela me dá a velocidade. Então, se eu olhar para a inclinação desse gráfico, eu estou olhando para a velocidade desse gráfico. Então, a inclinação, a gente consegue ver que a inclinação é a mesma, tanto para o veículo A quanto para o veículo B, que as duas retas estão inclinadas da mesma forma. Então, quando isso acontece, é porque a velocidade das duas é iguais, já que a inclinação das duas são iguais. Então, a letra A está me falando, a velocidade do veículo A é maior que a do veículo B. Não, eles têm a mesma velocidade. A B fala, a aceleração do veículo A é maior que o veículo B. A gente vê que a velocidade é representada pela inclinação. E a inclinação é constante. A inclinação não está mudando nem para o veículo A nem para o veículo B. Então, se a velocidade é constante, é porque eu não tenho aceleração. Então, eu não posso nem falar que uma aceleração de um é maior que o outro, porque nesse tipo de movimento aqui eu nem tenho aceleração. Então, por isso não é a letra B. A letra C me fala, o veículo A está se deslocando à frente do veículo B. Vamos ver se isso está acontecendo? Então, esse gráfico representa como se fosse essa reta aqui de baixo que eu vou desenhar. O meu carrinho B, ele está saindo lá do ponto 0 e está chegando ao ponto, deixa eu pôr aqui uns dados, 20, 30. Está chegando lá no ponto 30.
Já o meu veículo A está saindo do ponto 20, então está saindo aqui do ponto 20, está chegando lá em qual posição? Vou supor que seja 50. Então, meu carrinho B está saindo aqui do 0. Já o meu carrinho A, então meu B está aqui, meu carrinho A está saindo do 20. E os dois vão fazer andar para frente com a mesma velocidade. Então, como o A está na frente, ele sai deslocando na frente. Então, essa letra C está correta. O veículo A está se deslocando à frente do veículo B. Tudo bem? Então, letra C. Vamos para a próxima. O gráfico mostra a variação da posição de uma partícula em função do tempo. Então, lá na aulazinha eu explico também como achar, analisar as informações escondidas desse gráfico. E esse gráfico me dá que a inclinação é a velocidade. E se eu quiser calcular essa inclinação, que eu vou estar calculando a velocidade, é o ΔY sobre o ΔX, e esse delta é variação. Vai ser o meu ponto Y final menos o Y inicial. E o X final menos X inicial. Então, vamos analisar as alternativas. É nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15 segundos. Então, de 0 a 15, ela saiu do menos 20 e chegou lá no... Deixa eu ver aqui, dá mais ou menos na metade, lá no 100. Então, está deslocando aí. Saiu lá do menos 200, desculpa, e chegou lá no 100. Então, tem um deslocamento aí. Aqui está falando que o deslocamento é nulo? Não, tem deslocamento. Então, é errada. A B, a velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10 segundos. Nesse gráfico, a gente sabe que a inclinação é a velocidade. E a inclinação, nesse caso aqui, como a reta está crescente, a inclinação é positiva. Então, a velocidade da partícula é positiva no eixo todo. O que é, entre aspas, negativo? É o deslocamento aqui, porque está saindo lá do menos 200 nessa parte e está chegando aqui, depois inverte o sinal, vira positivo. Então, não confundem. Aqui a inclinação ela é positiva, então está me mostrando que a velocidade ela é positiva em todos os intervalos do gráfico. Então, a letra B aqui também está errada. A letra C. A aceleração da partícula vale 20 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que nesse gráfico de deslocamento, ou distância, ou posição por tempo, a inclinação é a velocidade. Então, a inclinação a gente consegue ver aqui que é constante, porque a reta é constante. A reta não muda a sua inclinação. Então, se a velocidade é constante, é porque nem tem aceleração. Então, a letra C aqui está errada por isso. A D. A velocidade da partícula é nula no instante de 10 segundos. No instante de 10 segundos, eu tenho inclinação. Então, se eu tenho uma inclinação aqui, eu tenho velocidade. O que está me demarcando aqui, quando eu falo nesse 10 segundos? Está me falando que a posição é 0. Então, esse movimento é como se eu tivesse saído lá do menos 200, tenho 0 e eu estou indo para o 200. Então, está representando esse movimento de cá, saindo do menos 200, chegando lá no 200 metros. Então, nessa parte aqui de 10 segundos, eu tenho velocidade sim, porque eu tenho uma inclinação nessa parte. Tudo bem? O que está marcando o 0? É a posição. Está passando pelo marco 0 da posição. Então, essa alternativa também está errada. A letra E. A velocidade da partícula é constante e vale 20 metros por segundo. A gente viu que a inclinação é constante, porque a reta não muda a sua inclinação. Se a inclinação é constante, é porque a velocidade é constante. E eu consigo calcular a velocidade a partir da inclinação, que é o ΔY dividido pelo ΔX. Então, é só substituir nessa parte aqui. Só que antes disso, eu preciso analisar os pontos finais e os pontos iniciais. Então, eu tenho esse ponto inicial aqui, onde que minha reta começa. E esse ponto é demarcado por o x vale 0 e o y vale menos 200. Aí, o ponto final é lá em cima. Eu tenho que o x vale 20
e o y vale 200. Então, agora é só eu pegar esses dados inicial e o dado final, tanto para o x e para o y, e substituir aqui embaixo. Qual que é o meu y final? Meu y final, eu vou aqui no final, é 200. Qual que é o meu y inicial? Vou lá no inicial do y, menos 200. Então, tem que pôr o sinal, lembrar de pôr o sinal. Menos 200. O x final, vou lá no final, 20. E o inicial, o x é 0. Então, eu estou tendo menos 200, menos 200. Menos com menos é mais. Então, está ficando 200 mais 200, que é 400. Dividido por 20 menos x, que é 20. Corto o zero aqui, eu estou ficando 40 dividido por 20, que é 20. 20 o quê? Metro por segundo, que eu estou tratando de velocidade. Então, a letra E é a correta. Vamos para a 4. A 4 me fala, o gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Aí me deu um gráficozinho de velocidade por tempo. Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes 0 e 7 segundos, determine a distância percorrida neste intervalo de tempo. Expresse sua resposta em metros. Então, num gráfico de velocidade sobre tempo, as informações que eu tenho é a seguinte. A área me dá a distância percorrida e a inclinação, que é o ΔY dividido pelo ΔX, me dá a aceleração. Lá na aula eu mostro para vocês como que a gente descobre isso para cada gráfico em vez de ficar decorando, tá bom? Então, ele me deu aqui esse gráfico do tempo de 0 a 4. Só que ele está querendo saber a distância de 0 a 7. Se fosse aqui nesse caso de 0 a 4, eu sei que a distância nesse gráfico é a área. Então, eu iria vir aqui e calcular essa áreazinha aqui de 0 a 4. Só que não vai ser o caso. Por quê? Porque ele quer saber de 0 a 7. Então, para eu conseguir responder essa questão, eu vou ter que, na verdade, usar as formulazinhas. E, por ser um movimento que tem aceleração, e a velocidade, então, vai estar mudando, a gente consegue ver aqui que a velocidade está aumentando, sai do 4, depois vai para 8, vai para 12. Então, é um movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente tem aquelas formulazinhas lá que a gente usa para o movimento. Vou anotar elas aqui. Então, eu preciso de anotar também os dados que eu tenho para eu conseguir substituir lá na fórmula e achar a distância percorrida. Qual que é os dados? Eu vou tirar alguns dados do gráfico. Primeiro, a velocidade inicial. Eu consigo ver aqui, ó, minha reta começa aqui, então está me dando minha velocidade inicial, que é... Então, a velocidade inicial é 4 metros por segundo. O tempo também me falou que é de 0 a 7 segundos, então o tempo é de 7 segundos. E, além disso, eu consigo tirar do gráfico, a partir da inclinação, a aceleração. Então, é só eu substituir aqui na formulazinha da inclinação para eu conseguir achar a aceleração. Mas vamos primeiro colocar os pontos. O ponto inicial aqui, ó, qual que é esse ponto? É 0 e 4. O ponto final lá em cima, qual que é esse ponto? É 4 e 12. Agora, eu substituo pelos valores, que é y final menos y inicial dividido por x final menos x inicial. O final do y é 12, o inicial é 4, o final do x é 4 e o inicial do x é 0. Então, estou ficando 12 menos 4 é 8, dividido por 4. 8 dividido por 4 é 2 metros por segundo ao quadrado, porque eu estou achando a aceleração. Então, eu acabei de achar a minha aceleração. Então, qual das três formulazinhas aqui que eu vou usar? Eu vou usar aquela que melhor encaixa para mim. E a que melhor encaixa para mim é a segunda. Por quê? Porque eu quero saber a distância, não quero? Então, olha, a distância eu tenho o dado dela? Não tem. Velocidade inicial eu tenho? Tem. É de 4. A gente já achou. Tempo eu tenho? Tenho. É 7. A aceleração eu tenho é 2. E o tempo também é 7. Então, a única incógnita que eu não tenho valor aqui é a distância. E é exatamente a distância que eu quero achar. Então, eu vou usar essa segunda formulazinha. Só substituir lá. Então, a distância é o que eu quero achar. A velocidade inicial é 4. O tempo é 7. A gente tem mais meio da aceleração, que é mais 2. E o tempo, que é 7 ao quadrado. Então, a gente tem 4 vezes 7, que é 28. Meio vezes 2,
dá 1, né? E aqui eu estou ficando 1 vezes 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. Então, eu vou ter 28 mais 49, que é 77 metros. Tudo bem? Então, agora vamos para a última questão. O gráfico representa a velocidade em função do tempo de uma pequena esfera em movimento retilíneo. Em T0, a esfera se encontra na origem da trajetória. Qual das alternativas seguintes apresenta corretamente os gráficos da aceleração em função do tempo e do espaço em função do tempo? Então, é um gráfico de velocidade por tempo. Eu sei que a inclinação, nesse tipo de gráfico, me dá a aceleração. Então, eu consigo ver aqui que nessa primeira parte a minha reta está crescente. Então, se minha reta está crescente, a aceleração está positiva. Se acelerar, por que a aceleração está positiva? Porque a inclinação é positiva por a reta ser crescente. Aqui, nessa reta, eu não tenho inclinação. Então, se eu não tenho inclinação, é porque minha aceleração ela vai ser zero. Então, a aceleração aqui é positiva, ali é zero, e aqui é uma reta decrescente. Se a reta está decrescente, a inclinação também está decrescente. Então, a inclinação decrescente é negativa. E já que a aceleração representa a inclinação, então a aceleração também vai ser aqui negativa. Então, com isso, eu já consigo analisar e achar um gráfico em que, no primeiro instante, a aceleração vai ser positiva, depois a aceleração vai ser zero, e depois a aceleração vai ser negativa. Em todos os gráficos aqui, tem um errozinho. A resposta certa é a letra D. Porém, para marcar a letra D, a gente vai ter que considerar que essa reta aqui de cima, aqui está marcando como se fosse a A3. A aceleração na reta 3, mas tem que ser, na verdade, na aceleração na reta 1. Por quê? A gente viu que aqui na reta 1, ela é positiva. E na reta 3, é negativa. Aqui está ao contrário. Consegue ver aqui o gráfico? Está marcando que aqui, como se fosse a A3 positiva, e aqui a de baixo, a A1, negativa. Então, tem que inverter aí. Aqui tem que chamar de A1 e aqui de baixo A3. Aí eu consigo ver que aqui A1 está marcando um valor positivo, porque está pegando o valor positivo acima do eixo X, na parte do Y. E aqui no A3 está abaixo do eixo X. Então, está pegando valores negativos, que é isso que eu espero, porque eu tirei essa conclusão aqui do gráfico. E, além disso, então, o que está acontecendo com a minha... Então, é a letra D, só que a gente primeiro analisou com a aceleração. Então, a gente viu o que está acontecendo. E, em relação, ele quer saber agora o espaço em função do tempo, tudo bem? Então, a gente tem o quê? Esse segundo gráficozinho aqui. Então, interpretando esse segundo gráficozinho, a gente vai ter que, desse gráfico, a gente sabe que a inclinação é a velocidade, para esse gráfico aqui agora. E a velocidade, então, o que está acontecendo? Nesse primeiro instante aqui, ó, então deixa eu representar como uma reta aqui embaixo, vai ficar melhor. Essa reta aqui de baixo, no instante 1, no instante 2 e no instante 3. No instante 1, eu tenho tanto a minha velocidade positiva, porque ela está aumentando, e a aceleração positiva. Então, a velocidade aumenta. Na 2, a velocidade é constante. A gente consegue ver isso do gráfico. E na terceira, a gente vai ter que a velocidade está diminuindo. Então, por que a velocidade vai estar diminuindo? Porque a minha aceleração está negativa. Então, vai estar com sinais opostos à velocidade. Tudo bem? Então, aqui a velocidade aumenta e nessa terceira a velocidade diminui. Nessa parte desse gráfico aqui, analisando o gráfico de posição por tempo, é a inclinação que me dá a velocidade. Então, eu consigo ver que nesse primeiro momento aqui a inclinação está aumentando, porque a minha reta está ficando cada vez mais inclinada. No segundo momento, a inclinação fica constante, a inclinação não muda, que é o que a gente está querendo, porque a velocidade fica constante, e depois a minha velocidade diminui. Então, eu consigo ver pela inclinação que a velocidade está diminuindo. Então, por isso que a representação também certa para a posição por tempo é esse outro gráfico aqui. Bom, pessoal, então a gente terminou a nossa correção aqui da terceira semana e a gente se encontra para a correção das próximas semanas. Até mais!